Então, agradecendo às autoridades pela presença, especialmente excelentíssima senhora Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, aqui conosco também o presidente nomeado do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Mauro Pires. Estamos aguardando ainda a possibilidade de algumas autoridades, o presidente do IBAMA ficou de confirmar, e também o deputado federal Nilton Tato, que ia fazer um ajuste na agenda. Querida ministra Marina Silva, em primeiro lugar, só confirmar com a senhora que a ministra da Saúde e o presidente da Fiocruz pediram desculpas. Nós temos aqui um representante da Fiocruz, porque eles estão na Assembleia Internacional da Saúde, em Genebra, e a decisão foi de continuar com as autoridades do Ministério do Meio Ambiente para depois fazer a conexão também com o Ministério da Saúde. Então, nesse Dia Mundial da Biodiversidade, eu procedo aqui, de maneira virtual, uma entrega simbólica do manifesto que chama A Importância de Incluir as Relações entre Saúde e Natureza nas Políticas Públicas e nas Ações da Sociedade. Essa entrega, até agora, está sendo feita às autoridades federais, nomeadamente às excelentíssimas ministras do Meio Ambiente e da Saúde, e aos presidentes do ICMBio, da Fiocruz e do IBAMA, além do já mencionado deputado Nilton Tato, em nome também representando também a Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional. Nós somos a Rede Saúde e Natureza Brasil, uma rede de especialistas, especialistas em promoção da saúde e conservação da natureza, que atuamos de forma voluntária há cerca de 3 anos, trocando conhecimentos, experiências sobre as interações desses dois temas e também promovendo iniciativas para a sua integração. Nós estamos com uma expectativa muito positiva e acompanhando com muito boa vontade a renovação das políticas públicas da agenda socioambiental e também para a saúde pública, que são urgentes e necessárias para a sociedade brasileira contemporânea. E desejando que os ministérios possam interagir melhor entre si, com apoio e implementação também pelas suas instituições a eles vinculadas, é que nós promovemos uma redação coletiva desse manifesto pelos especialistas mencionados. Contamos também com o apoio de várias organizações que estão mencionadas no documento. E, no total, temos várias centenas, acho que temos agora perto de 400 endossos, porque nós não fizemos um abaixo-assinado amplo, mas sim um formulário solicitando um compromisso, um engajamento no apoio às instituições públicas para essa agenda. Nos parece fundamental ampliar e valorizar os espaços naturais, inclusive na cidade, e as práticas integrativas para a promoção da saúde. Então, no manifesto, fazemos um conjunto de propostas, como, por exemplo, considerar as atividades integrativas na natureza e o contato regular com a natureza como parte dos cuidados complementares em saúde, assim como promover atividades ligadas à saúde e bem-estar nas unidades de conservação e outros tipos de áreas protegidas e conservadas. Ministra Marina Silva, a senhora sabe disso, mas é importante reforçar que nós temos aqui entre nós pessoas da prática e da academia, pessoas com doutorado, pós-doutorado, especialistas no assunto, e que nós, nesses 3 anos, temos visto praticamente a cada dia novos documentos científicos demonstrando justamente que a presença na saúde, a presença na natureza, as atividades físicas, a meditação, outros tipos de interação promovem uma melhor saúde e também o bem-estar. E por isso essa preocupação. Então, o interesse do manifesto, para finalizar, é simplesmente estimular a interação entre essas duas agendas nas suas políticas públicas e nos colocar à disposição
para apoiar essa integração. Com essa introdução, eu passaria agora as palavras para as autoridades do Ministério da Saúde. Não sei se a ministra vai querer falar em primeiro lugar, o presidente nomeado do ICMBio ou alguma outra autoridade, mas a palavra estaria com vocês. Mauro. Marete, obrigado pelas palavras aí introdutórias, e queria anunciar que o nosso secretário executivo, João Paulo Ribeiro Capobianco, está aqui conosco. Quem sabe ele também possa fazer algum comentário. Bom, eu considero o seguinte, que este manifesto, né, que vocês agora nos entregam, ele vai exatamente ao encontro de umas preocupações que são nossas também. A preocupação da população brasileira ter acesso a áreas protegidas, a áreas naturais. É claro que, sendo do ICMBio, a tendência é de falar das unidades de conservação federais, mas a gente aqui está em Brasília, e Brasília tem várias áreas naturais, alguns parques ecológicos, que servem exatamente como espaço usados pela população nessa mesma linha que você comenta, quer dizer, são áreas em que a população encontra condições para, nesse contato, melhorar sua qualidade de vida, melhorar, inclusive, o seu aspecto de saúde. Eu me lembro que, na pandemia, foi extremamente importante esse contato, né? Conversando com vários colegas, várias pessoas que ficaram confinadas, né, em casa, em seus apartamentos, enfim, em lugares mais fechados, e que sentiam, né, na pele exatamente a importância de encontrar, de ter um contato ali com as árvores, ter contato com o espaço livre, ter contato com os recursos naturais, né? Então, eu acho que essa rede, né, formada por vocês, esse manifesto, solicitando políticas públicas integradas entre a área de saúde, a área de meio ambiente, e eu agregaria também a área da educação e direitos humanos, fortalecem, em primeiro lugar, a importância das áreas protegidas e fortalece aquilo que é a função central da política ambiental brasileira, que é promover a conservação dos recursos naturais e também a qualidade de vida. Aliás, se nós pegarmos o artigo 225 da Constituição Federal, é exatamente que isso está lá presente. Então, eu diria que o trabalho que vocês nos oferecem com esse manifesto, e estou entendendo que vocês estão disponíveis para nos apoiar a aprofundar ideias, aprofundar possibilidades de traduzir essas iniciativas em ações concretas, é bastante significativo. Mas ainda contando com pesquisadores, né, como todos vocês, de instituições bastante renomadas e bastante conceituadas, né? Você falava da própria Fundação Oswaldo Cruz, das universidades, e você lembra também um aspecto importante que é uma rede de pessoas voluntárias, né? Você, se não me engano, você foi uma das pessoas que iniciou esse trabalho há alguns anos atrás e que agora começa a ganhar mais solidez. Então, acho que esse trabalho voluntário é extremamente importante para que a gente possa realmente constituir políticas e que isso, né, signifique mais áreas verdes, mais áreas para a população. E lembrando que essas áreas, Marete, nós precisamos nos valer da justiça ambiental, né? Infelizmente, quando a gente olha para o grau de concentração do território, a gente vê que as áreas, né, mais vulneráveis, as áreas mais densamente povoadas, são aquelas por populações também vulneráveis. Então, eu acredito que a gente tem que trabalhar para que essas áreas também, na periferia, nas favelas, enfim, nos conjuntos habitacionais, também devem ter esses lugares para que a população possa usufruir. Muito obrigado. Nós que agradecemos. A palavra fica com as autoridades aí. Eu estou aqui tentando convencer o Capobianco, porque
Originalmente ele não estaria, mas quando a gente disse que era o Cláudio Maretti que estava organizando, rapidamente ele saiu do evento para participar aqui conosco. Cláudio e todos aqui presentes. Na verdade, o Mauro já fez uma abordagem muito importante, falou praticamente quase tudo que eu diria, mas eu tenho um aspecto adicional que eu gostaria de destacar, que é o fato de, normalmente, nós, ambientalistas, defendemos as unidades de conservação além do seu valor intrínseco, pela importância, a conservação dos espaços naturais, as paisagens mais importantes do país, todas as comunidades e populações tradicionais envolvidas nas usos sustentáveis, etc. A gente fala muito da questão de que elas são ativos da sociedade no sentido de conservar o patrimônio, manter os serviços ecossistêmicos e gerar o turismo, gera renda, São Paulo, desenvolvimento regional. Se a gente sempre pega um lado mais na linha econômica, além dos aspectos ambientais, a gente pega mais o lado econômico. E vocês trazem um aspecto absolutamente fundamental que vocês colocam na agenda e com esse manifesto vocês agregam um valor às unidades de conservação que vai muito além daqueles que nós ou tradicionalmente utilizamos ao incorporar a importância dessas áreas para a saúde física e mental, e psicológica e espiritual das pessoas. Então, eu acho muito bacana essa iniciativa, uma iniciativa que ajuda muito no esforço que nós temos que empreender para valorizar as áreas protegidas, dar a elas mais uso, mais acesso, torná-las mais próximas e mais acessíveis à população, estimular a população no sentido de utilizá-las de forma mais intensa, permanente, no próprio dia a dia das pessoas. É fantástico essa ideia, esse manifesto que vocês estão trazendo. Tem todo o nosso apoio. Eu acho que ajuda muito nesse todo esse processo de ampliação do conhecimento, da valorização e da proteção dessas áreas, e vai ser muito bom. Parabéns pela iniciativa e seguimos aí juntos para ações concretas, né? Acho que nós estamos hoje aqui no seminário, a gente fala muito das metas, cada vez mais metas, mas o que nós queremos ver é ação, cada vez mais implementação. Eu acho que vocês trazem um veio, né? E uma perspectiva super positiva para aumentar o bom uso das unidades de conservação brasileiras em benefício da saúde das pessoas, que é, no fundo, a questão mais importante mesmo. Obrigado. Parabéns. Nós que agradecemos, secretário executivo, e a intenção é exatamente essa, não só um benefício para a sociedade, na linha também do que o presidente Mauro Piras mencionou, mas para promover essa reconexão da sociedade com a natureza através das áreas protegidas e conservadas. Eu vejo a presença do presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. Não sei se ele quer falar também, antes da ministra, ou fica a palavra com vocês, autoridades. Bem, Cláudio, eu queria dizer que é uma satisfação estar falando com vocês, eu e a Érica. Não consigo ver o nome de todo mundo, mas para mim é uma satisfação enorme estar falando com vocês. Eu sou um assíduo frequentador de unidades de conservação e eu tenho a clareza dos benefícios para a saúde humana na mais larga avaliação. A gente está vivendo uma sociedade que as pessoas tomam remédio para dormir, tomam remédio para acordar, tomam remédio para trabalhar, tomam remédio para ser feliz. Enfim, a gente vive numa sociedade doente, né? E a natureza ela tem esse poder de cura.
muitos países do mundo, as unidades de conservação, quando são criadas, são festejadas pela sociedade local. Aqui no Brasil, infelizmente, isso ainda não acontece. De maneira geral, as pessoas entendem, ainda têm a compreensão, e eu acho que esse é um grande desafio para nós, de mostrar que uma unidade de conservação pode trazer profundos benefícios. E eu falo tanto o benefício da pessoa que vai lá fazer uma trilha, fazer observação da natureza, dos animais, dos pássaros, e até mesmo os benefícios para a saúde relativos aos serviços ambientais que as unidades nos prestam. As unidades regulam a umidade do ar, o regime das chuvas, a polinização que produz os nossos alimentos, enfim. As unidades de conservação hoje são garantia de qualidade de vida. Uma boa parte do que é pescado nos mares do mundo, em algum momento da vida, nasceu, cresceu e se desenvolveu dentro de uma unidade de conservação marinha. O que tem garantido os estoques de pescado no mundo, para que eles não reduzissem tanto, são as unidades de conservação marinha. E eu acho que a gente tem aí um grande desafio. O SNUC, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, foi muito feliz também em garantir essa multiplicidade de unidades de conservação. A gente tem categorias que se amoldam a todas as realidades. Nós temos unidades de conservação que só existem, inclusive, pela presença humana no seu interior, como é o caso das reservas extrativistas, das reservas de desenvolvimento sustentável. Então, acho que a gente tem aí um grande desafio pela frente. Fico muito feliz de estar aqui do lado do Mauro, que está assumindo, enfim, esse grande desafio de cuidar de 334 unidades de conservação. Ele tem uma responsabilidade maior do que muitos governadores no Brasil, do ponto de vista de território, com um número de servidores infinitamente menor. E a grande sensação de estar aqui com a ministra que mais criou unidade de conservação no planeta. A ministra Marina Silva, nenhuma pessoa no planeta criou mais unidade de conservação, mais quilômetro quadrado de unidade de conservação do que a ministra Marina. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Eu frequento as unidades de conservação. Eu já fui muito bem atendido e tratado em unidade de conservação, mas também já fui muito mal recebido em unidade de conservação. Não são todas as unidades que se prepararam, onde os servidores se capacitaram para receber as pessoas. E a gente tem ainda uma multiplicidade de outros desafios. Nós temos uma legião de pessoas que resolveram criar sua própria reserva no Brasil, que são as RPPNs, que juntas são quase 1.000 reservas hoje no Brasil. A gente está falando de quase 1 milhão de hectares, e essas pessoas lutam todos os dias para conseguir conservar um pedacinho da nossa biodiversidade. Então, acho que a gente tem esses desafios, e parabéns aí pelo trabalho de vocês. Enfim, tenho discutido muito isso com a Liz Leal, que faz parte do grupo de vocês, e que muitas vezes nos traz esse desafio de como é que a gente coloca na cabeça das pessoas o poder de cura que as nossas áreas verdes, as nossas unidades de conservação têm, e que mudam a vida das pessoas. Mas era isso, muito obrigado, fico feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado, presidente Agostinho. A Alice está aqui conosco também, assim como outros especialistas. De fato, nós estamos falando de alguns milhares de unidades de conservação, se pensarmos também no papel do Ministério em estimular a boa gestão dos estados e municípios, além do que, como o próprio presidente Mauro Pires também mencionou, outros tipos de áreas conservadas, como parques ecológicos, os importantes parques lineares, para proteger também, enfrentar as mudanças climáticas nos serviços que o presidente Agostinho também mencionou. Mas, de qualquer forma, nós não queremos tomar muito mais o tempo de vocês, queremos sim escutar a excelentíssima ministra Marina Silva, do Meio Ambiente. A senhora tem a palavra, por favor. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar com todos vocês, todas vocês. Obrigada, Marete, por essa oportunidade. Que bom que tivemos aqui uma confluência. Acho que se a gente tivesse planejado isso aqui, não ia dar certo. Que a agenda do Rodrigo vai para um canto, do Capô vai para outro, do Maurinho, e, de repente, a gente conseguiu aqui, não é, essa confluência de estarmos todos aqui com vocês. Muito obrigada e parabéns.
Eu queria fazer um segundo agradecimento. Você fez parte do comitê de busca do ICMBio. Foi muito importante a gente ter resgatado a forma de escolha do presidente do ICMBio, como o ICMBio originariamente foi criado. Nosso primeiro presidente foi o nosso querido e saudoso Rômulo. E agora... O Capobel foi o primeiro, é verdade. O interino, esse é o problema, que é a interinidade, né? Mas, enfim, o primeiro foi o Capô Bianco, o segundo, pelo processo do comitê de busca, foi o Rômulo, e agora o segundo é você, não é isso, Mauro? Sim. Né? Foi muito importante o presidente Lula ter restaurado esse processo do ponto de vista político e conseguimos ali um comitê de altíssimo nível com pessoas como você, Maristela Bernardes e tantos outros companheiros que fizeram parte daquele grupo, e agora temos o nosso presidente Mauro Pires, que é, sem sombra de dúvidas, uma grande aquisição. Muito feliz de estar aqui nesse Dia da Biodiversidade com companheiro e amigo de ombro a ombro aqui do Ministério, secretário executivo Capô Bianco, nosso presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, né? E eu estava ouvindo vocês, né? Rede de Saúde e Natureza, e foi muito feliz essa ideia de fazer, não é, essa articulação, criar essa rede. Primeiro porque eu concordo inteiramente que a natureza tem, sim, essa capacidade curativa. Geralmente, a gente olha para essa capacidade curativa da natureza apenas do ponto de vista provisional ou do ponto de vista laboral, né? Eu faço um trabalho de pesquisa, eu descubro um princípio ativo e isso ajuda na saúde. Isso é verdade. Ou do ponto de vista da provisão, né, dos serviços ecossistêmicos de regulação que a natureza faz e provê para, enfim, a vida e para nós, os seres humanos, né? Regula o clima, fica melhor para a gente viver, uma série de benefícios. Mas, para além disso, né, ver a natureza pelo lado relacional, que eu acho que é essa a proposta de vocês, a relação com a natureza é promotora de saúde, de bem-estar, que é uma relação entre dois inteiros, sem que precisar que eu faça uma instrumentalização. O aspecto relacional, ele é curativo, sem prejuízo dos demais, né? Então, tem muitas vezes que a gente dá muita ênfase ao que o descuidado com a natureza produz de malefícios e de doenças, mas às vezes a gente esquece o que ela produz de saúde e que muitas vezes a gente nem percebe. Pelo lado da saúde, o risco da natureza, da mudança do clima, já está sendo o maior vetor de depressão entre jovens e adolescentes. Por outro lado, né, ter uma relação com a natureza. A gente encontra muitos espaços de formação, né, da nossa existência, das nossas identidades, da nossa visão de mundo, né? Por exemplo, a natureza tem na sua relação, nesse olhar relacional, né, a cura pelo lado acústico. Imagina o que é você ouvindo uma cachoeira, uma chuva gostosa. Tem uma série de sons que a natureza produz que é promotor de cura, né? A natureza produz cura por sua riqueza e sua beleza imagética. A gente se perde contemplando belezas insondáveis, inimagináveis, que só os bilhões e bilhões de anos da natureza é capaz de provisionar, né? Essas engenharias tão bonitas do ponto de vista imagético. E do ponto de vista pictórico, né? Eu adoro ficar vendo formas nas árvores, nas rochas, nas coisas, mas o próprio, né, suporte pictórico que a natureza nos dá, a beleza do pão de açúcar, a beleza de uma árvore, as raízes de uma samaúma, a grande quantidade de cipó de iambé que fica lá em cima de um pé de cumaru ou de uma castanheira, e você vê aquela
montanha de cipó descendo, a coisa mais linda. E, de repente, você está no meio da mata, com sede, porque tem momento que não tem chuva, e eu aprendi com meu pai, está com sede? Corta um cipó de ambé mais verde, põe uma vasilha embaixo, ele vai pingar ali uma água maravilhosa para você beber, certo? E ainda é bom para ferrada de tucaneira. Então, vamos parar por aqui, senão vocês vão me acusar de charlatanismo, mas é o que aprendi, né, com a minha avó e com meu tio, xamã e mateiro. Então, e tem a beleza, a cor estética que a natureza produz, que é esse conjunto de coisas maravilhosas. Então, acho que saúde e natureza, o Freud falou que a natureza é uma das razões da nossa infelicidade, mas ele esqueceu de colocar que é, sobretudo, uma das razões da nossa felicidade. Né? Ele dizia que existem 3 vetores que são causadores de infelicidade para o homem. A onipotência da natureza, a preponderância e a nossa fragilidade diante dela, é verdade, não é? Mas também tem o outro lado. A questão da fragilidade do nosso corpo, de fato, isso nos produz infelicidade, o nosso corpo é muito frágil, e a outra coisa que ele diz, uma terceira, é a insuficiência, né, das formas que regulam a nossa relação na família e na sociedade, e agora eu acrescento com a própria natureza. Mas ele esqueceu de falar que a natureza é uma grande produtora de felicidade, até porque a maior parte das infelicidades que ela poderia nos causar, nós nem estávamos aqui. Quando eu ouvi da parte de um pesquisador, o Antônio Nobre, dizendo que a Amazônia levou não sei quantos, acho que foi na casa de bilhões, eu acho, de milhões, agora já esqueci, mas é uma quantidade de anos impensável. A maior parte desses testes foram feitos sem a nossa presença aqui, e a gente já encontra, né, todas essas maravilhas para ser, de fato, curativa não só do nosso corpo, curativa da nossa alma, curativa da nossa ética, curativa da nossa estética. Muito obrigada, parabéns. Nós que agradecemos muitíssimo a disponibilidade do tempo e da atenção de Vossas Excelências, ministra Marina Silva, secretário executivo São Paulo Capobianco, os presidentes Mauro Pires, nomeado para o ICMBio, Rodrigo Agostinho Mendonça, do IBAMA, reafirmando que estamos à disposição, os 40 e poucos promotores, pessoas, especialistas e organizações, mas também em nome dos 400 pessoas e organizações que já endossaram essa proposta, como disse, não é um abaixo-assinado amplo e aberto, mas uma coisa controlada de engajamento. Com isso, com esses agradecimentos, a documentação está à disposição, nossos contatos também, obviamente. Nós deixamos as autoridades agora livres, entendendo as agendas pesadas, ainda mais no dia da biodiversidade. Nós vamos seguir um painel de especialistas após a retirada voluntária das autoridades. Muito obrigada, Marete. Parabéns, tudo de bom aí. Um bom debate para vocês. É uma pena que nós não vamos poder ouvi-los, porque seria um grande espaço de aprendizagem. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Aproveitando, ministra, só a sua provocação, com o Mauro, antes dele ser nomeado, inclusive, nós conversamos a possibilidade de programarmos alguns seminários. O próprio Capobianco, quando estive com ele em Brasília, na sua visita à China, falamos da possibilidade de programarmos algumas atividades justamente para aprofundar esse conteúdo e as possibilidades das instituições se engajarem. Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Tchau, tchau.
Continuando, então, senhores e senhoras, colegas, amigos, especialistas, representantes de autoridades e instituições, nós vamos passar agora ao nosso painel de especialistas, e são colegas, cientistas, especialistas da prática, de movimentos da sociedade civil, de organizações da sociedade, que vão agora se pronunciar, de certa forma, representando essas dezenas de especialistas da Rede Saúde e Natureza do Brasil e essas centenas de pessoas e instituições que se comprometem com essa agenda e promovê-lo, a integração entre esses dois temas junto às políticas públicas e à sociedade. Dessa forma, eu chamo a Isabel Barros, que é engenheira florestal, mestre em conservação de ecossistemas, especialista em infância e natureza do Instituto Alana e coordenadora do grupo de trabalho Criança, Adolescente e Natureza da Sociedade Brasileira de Pediatria. Isabel. Muito obrigada, Marete, pelas palavras. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada pela oportunidade de participar hoje da entrega formal do manifesto, a importância de incluir as relações entre saúde e natureza nas políticas públicas e nas ações da sociedade. Agradeço muito o trabalho do Cláudio Marete e da Juliana Gatti, que tornaram esse evento possível, bem como a articulação realizada pelos demais membros da Rede Saúde e Natureza, e pela presença das autoridades aqui no início do evento. Eu trabalho no Instituto Alana, uma organização de impacto social que promove os direitos e o desenvolvimento integral das crianças desde 1994 e que tem como missão honrar a criança e atualmente ocupa um assento no CONAMA. Também coordeno o grupo de trabalho Criança, Adolescente e Natureza da Sociedade Brasileira de Pediatria. Está dada a relação que existe entre as três grandes crises socioambientais e a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. A combinação de mudanças climáticas, perda de biodiversidade e poluição resulta em sofrimento humano e oportunidades perdidas. Todos esses fenômenos afetam a vida de diversas formas, colocando em risco o bem-estar, o desenvolvimento e a própria sobrevivência de pessoas em todo o planeta. Por estarem em uma fase mais sensível de desenvolvimento, crianças e adolescentes são os que mais sofrem esses impactos, que, por sua vez, também comprometem serviços, políticas e instituições que atendem às necessidades de meninos e meninas e de suas famílias. E são elas e eles que vão conviver por mais tempo com as consequências das crises socioambientais. No Brasil, 40 milhões de crianças e adolescentes estão expostos a mais de um risco climático ou ambiental, 60% do total dessa população, os quais comprometem a garantia de seus direitos fundamentais. Ao mesmo tempo, os efeitos dessas crises afetam desproporcionalmente meninos e meninas que vivem em situação de maior vulnerabilidade, já privados de outros direitos, principalmente negros, indígenas, quilombolas e pertencentes a outros povos e comunidades tradicionais, migrantes e ou refugiados, crianças e adolescentes com deficiência e as meninas. Além de todos os impactos massivos e sistêmicos gerados pelas crises socioambientais, as infâncias sofrem ainda uma crise invisível, o declínio significativo na qualidade e na quantidade de acesso a experiências diretas e afetivas com o mundo natural, o seu lugar de pertencimento. As crianças, sim, principalmente as que vivem nas cidades, estão cada vez mais confinadas e, por um amplo conjunto de causas, têm um modo de vida que inclui pouco tempo e liberdade para interagir com espaços abertos e naturais, o que cobra um preço alto em sua saúde e bem-estar. Entretanto, um conjunto amplo e consistente de pesquisas atesta para o fato de que o acesso e a conexão com a natureza melhoram os marcos mais importantes de uma infância saudável: a imunidade, a capacidade física, a memória, o aprendizado criativo, a criatividade, a sociabilidade, e contribui significativamente para o desenvolvimento integral das crianças. Além disso, os benefícios de uma infância rica em natureza são mútuos. A criança que nutre um vínculo afetivo e se reconhece como parte do território em que vive, também se preocupa com a sua proteção e com a conservação da natureza.
Esse cenário mostra a urgência de priorizar crianças e adolescentes nas ações que mitiguem os efeitos das crises socioambientais e também promovam o acesso e a conexão das crianças e suas famílias à natureza. Esses caminhos vão desde estratégias de incidência em organismos internacionais e em políticas públicas, o aprimoramento do acesso de crianças e famílias às áreas protegidas, até projetos de adaptação que transformem a infraestrutura urbana a partir de soluções baseadas na natureza, contribuindo para a resiliência de nossas cidades, ao mesmo tempo em que proporcionam ambientes onde as crianças podem brincar, crescer e se desenvolver com saúde, vinculadas à natureza. Trata-se da combinação da efetividade dos artigos 227 e 225 da Constituição Federal Brasileira, garantidores de direitos fundamentais das presentes e futuras gerações. Como nos mostram os povos originários, nós somos parte indissociável da comunidade da vida, una e indivisível. E apesar da ruptura da conexão entre o ser humano e a natureza que hoje assistimos, as crianças não se veem separadas do mundo natural. Esse sentimento precisa ser honrado e nutrido se quisermos ter alguma chance de enfrentar a guerra suicida que a humanidade ocidental está travando contra a natureza. A saúde das crianças e a saúde do planeta são indissociáveis. Muito obrigada. Belas palavras, muito obrigado, Isabel Barros. Agora passamos a palavra a Marco Aurélio Bilibio Carvalho, psicólogo, doutor em desenvolvimento sustentável e presidente da Sociedade Internacional de Ecopsicologia e do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia. Marco Aurélio, por favor. Obrigado, Cláudio. Primeiro de tudo, eu quero começar dizendo a minha felicidade de fazer parte desse grupo da Rede Saúde e Natureza, que agora, com esse manifesto, pontua de uma forma muito prática a existência, a razão da existência desse grupo. Também agradecer, especialmente ao Cláudio, Juliana, por essa oportunidade, e também confidenciar, sem dizer que eu fiquei extremamente feliz com a sensibilidade que eu percebi na fala das 4 autoridades, né? Uma boa sensação de termos, finalmente, as pessoas certas nos lugares certos. E quero registrar também o respeito de todas as autoridades em relação ao Cláudio Maretti, que poderia estar junto com eles, sendo também uma das autoridades, mas que hoje, como aliás já esteve, mas que hoje atua dentro da sociedade civil e ajudando a realizar propostas que, pela sensibilidade das autoridades, a gente acaba acreditando que podem realmente chegar a fazer uma diferença importante no futuro breve. Eu queria começar a minha fala lembrando de uma expressão que é respeitada por todos os psicólogos inspirados na ecopsicologia, que é que a saúde da pessoa é completamente associada à saúde do planeta. E agora, a saúde do planeta também exige a saúde da pessoa. Essa é a razão pela qual psicólogos estão buscando rever nossa relação com a natureza e dar à relação com a natureza um status de igual importância que nós normalmente damos, e a psicologia especial, com 100 anos, mais de 100 anos de história, sempre deu as relações entre humanos e outros humanos. A questão é que a relação com o mundo natural e a relação com as outras espécies merece, da psicologia, também um olhar especial. E é isso que nós estamos buscando. É claro aqui que nós temos uma função dentro do espírito de trabalho da Rede Saúde e Natureza, de alguns de nós gerando evidências, gerando conhecimentos, outros se engajando em projetos inspirados nessas evidências, mas um ponto importante é levar ao público, em geral, o conhecimento dessa relação que ela é muito antiga, como a ministra Marina Silva bem colocou, mas que agora ganha o reforço das evidências que vem vindo já nas últimas décadas da ciência. Então,
Ciência pode vir como um carro-chefe que conecta o conhecimento contemporâneo a uma sabedoria muito antiga que as pessoas instintivamente reconhecem. E a entrada desse tema, a indissociabilidade entre a saúde das pessoas e a saúde da natureza, isso precisa ficar muito evidente na cultura brasileira. Eu acho que a rede de saúde e natureza tem um papel super importante para falar isso. Eu sei que o nosso tempo aqui é muito curto hoje, o assunto ele é muito rico, mas eu terminaria minha fala tocado aqui pela fala que me antecedeu, da Bebel, e gostaria de fazer uma proposta ao Cláudio e a todos os companheiros, na medida em que as autoridades presentes se mostraram abertas às nossas proposições, inclusive a de um seminário. Eu acredito que o primeiro seminário a propor a esses órgãos públicos seria um seminário sobre crianças, adolescentes e natureza. Esse é um ponto extremamente delicado, extremamente sensível, e eu acho que a gente deveria abrir nossa relação com as instituições com seminários sobre esse tema. Muito obrigado pelo convite para estar aqui, e uma honra mesmo fazer parte da Rede Saúde e Natureza. Obrigado. Muito obrigado, Marco Aurélio. Sempre uma inspiração. Queria agora pedir a Liz Leão, especialista em saúde pública, doutora em ciências pela USP, com pós-doutorado pela Universidade de Estrasburgo, e pesquisadora sênior do Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Liz, por favor. Boa noite, quer dizer, boa tarde a todos, e boa noite para quem está em um outro fuso. Eu agradeço imensamente, Cláudio, pela sua iniciativa. É uma honra fazer parte dessa rede. E é muito interessante, né? A gente pensou tanto nisso e chegou o dia de entregar o manifesto, e eu acho que esse é um momento muito da gente celebrar, né? Então, assim, eu acho que a gente já tem o que comemorar, e como o Marco falou, a gente vê as autoridades sensíveis ao que a gente está trazendo, então ganhamos um fôlego novo mesmo para continuar trabalhando em coisas que nós acreditamos, né? E assim, e parabéns mais uma vez pela tua iniciativa, por organizar esse grupo e por nos deixar fazer parte, né? Eu acho que isso é um grande momento. Bom, isso posto, né? Eu imagino que o manifesto é o primeiro passo, né? E que a partir daqui eu queria compartilhar rapidamente algumas reflexões que pode funcionar também como uma certa provocação, né? E da área onde eu me inscrevo, que é a pesquisa científica, né? Então, assim, a pesquisa científica é uma forma de conhecimento, né? E nós temos outros conhecimentos. A própria ministra acabou de elencar vários, né, conhecimentos que ela adquiriu ao longo da vida e que vêm aí dos nossos povos originários e também dos nossos povos tradicionais, e que a gente também deve considerar. Mas olhando para esse campo de pesquisa que tem aumentado, né, cada vez mais sobre esse tema desde a década de 80, nós já temos aí material suficiente para trabalhar com a prática baseada em evidências, né? Que é uma condição sine qua non na área da saúde, que é utilizar a melhor evidência disponível na literatura e implementá-la, e a partir disso ir avaliando seus resultados, né? Esse é o que a gente chama de consumo da pesquisa científica, e que a gente já tem bastante material para consumir e para implementar. Por outro lado, né, a produção da pesquisa científica, ela foca naquilo que ainda a gente não sabe. E é sobre essa relação da natureza e saúde, é algo ainda muito incipiente no hemisfério sul, né? As evidências existentes, elas são majoritariamente do hemisfério norte, e, portanto, as oportunidades são imensas na construção do conhecimento, principalmente considerando que somos um país de caráter continental, com uma riqueza de biodiversidade tão grande, com tantos biomas tão diferentes, que é uma coisa que a gente vai ter que fazer um contraponto com todo esse conhecimento que já existe, né, para o hemisfério norte. Eu acho que a gente tem características que são muito particulares, né, do nosso país, e que elas merecem ser devidamente investigadas. Que a natureza nos faz bem, nós não temos dúvidas, né? O Rodrigo aí, que é um observador de aves mesmo, vive nas unidades de conservação. A gente fala que a gente brinca que os passarinheiros nunca nem ficam doentes, né? Essa era uma das coisas que a gente observava muito, né, de fazer essa atividade,
Mas para que a gente possa avançar numa agenda de saúde, é necessário realizarmos estudos específicos sobre o impacto da natureza e da conexão, ou da reconexão com ela, sobre as condições clínicas inerentes da nossa população. E, claro, também endereçar pesquisas para as lacunas de conhecimento existentes em nível internacional. Para tanto, a pesquisa interdisciplinar, colaborativa e o fortalecimento dos grupos de pesquisa nessa temática precisam acontecer. Não só na perspectiva da natureza, na gênese das doenças, né, como as zoonoses em relação à saúde ambiental, que é o que mais a gente vê explorado, mas principalmente nos aspectos relacionados aos desfechos positivos, como o bem-estar e dentre outros, né, e voltados à promoção da saúde. Para tanto, há que se ter investimentos, né? Este é um outro grande desafio que nós temos pela frente. Não se faz pesquisa sem investimento e nem sem recursos humanos qualificados. Pessoalmente, nós temos recebido apoio aí do CNPq para a realização dos nossos estudos, assim como de outros financiadores não públicos, né? Como a Fundação Grupo Boticário de Conservação da Natureza, doadores do próprio Einstein, mas isso ainda não é o suficiente. O Brasil tem grande potencial para pesquisa nessa área, mas os ministérios, tanto do meio ambiente quanto o Ministério da Saúde, articulados, podem fazer sim avançar essa agenda, tornando-a prioritária e investindo recursos nela. Né? Recentemente, o Horizon Europeu abriu um edital com 19 milhões de euros para a realização de pesquisas sobre intervenções de saúde baseadas na natureza. 3 projetos foram contemplados, né? Cada um deles aí ganhou um valor para desenvolver projetos em 4 anos. Eu participei do Advisory Board de um desses projetos, que reúne pesquisadores de diversos países. E eu penso que nós temos que avançar dessa forma também na América Latina. Né? A gente tem aí, de novo, olhando a questão do Hemisfério Sul, acho que a gente pode desenvolver trabalhos nessa linha de forma colaborativa. E mesmo para a prática baseada em evidência, nós também temos que ter investimentos, uma vez que a implementação de programas nessa área requer considerar não só a ampliação dos espaços verdes e azuis, mas também incluir as questões de segurança, de acesso, de acessibilidade, planejamento urbano, turismo sustentável, educação e comunicação, né? Todos os alimentos possamos refletir cuidado na pesquisa sobre saúde e natureza e na implementação dos seus resultados. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado, Liz, pelo esforço de estar conosco, desde o momento aí de viagens e outras dificuldades, sempre uma luz nessa ciência do lado da saúde e uma militante da conservação. Eu vou fazer uma pequena inversão, chamar agora a Juliana Gatti Rodrigues, doutoranda, especialista em sustentabilidade e na influência da paisagem na qualidade de vida, representante da Organização da Sociedade Civil, Instituto Árvores Vivas. Juliana, por favor. Muito obrigada, Cláudio. Muito boa noite, boa tarde, bom dia a todos e todas que estão aqui nos acompanhando. Muita alegria, muita felicidade mesmo com a concretização desse nosso sonho, né? Sonhamos juntos essa entrega, trabalhamos na disseminação desse manifesto juntos, desenvolvemos ações na rede desde 2020, e esse como a Liz colocou, né, como muitos colocaram, um grande momento muito importante para a rede e que é transformador, né? Eu acho que daqui para frente a gente tem cada vez mais compromisso na criação dessa plataforma, né, de como conduzir esse caminho de integração entre as diversas áreas e como uma das autoridades bem colocou, não somente da saúde e natureza, mas também de outras, né, educação, também a cultura, também de direitos humanos, também, né, enfim, de tantas outras áreas que precisam estar conectadas e construindo coletivamente para que esse projeto, esse sonho do manifesto se torne realidade no dia a dia da vida da nossa população. Dentro das ações do Instituto Árvores Vivas,
Nós, enfim, realizamos ações de conexão com a natureza. Moro em uma cidade grande. Desculpa, acredito... conseguiram fechar, obrigada. Nós realizamos ações, temos a missão, né, de trabalhar o despertar do vínculo, da relação identitária, cultural, de que somos natureza, de que a nossa vida, né, em termos de humanidade, ela emerge, ela é possível, ela é una com a natureza desde a primeira infância, mas com todos os públicos, né, trabalhando de maneira essa sensibilização para esse processo com pais, com famílias, com educadores, com profissionais que trabalham com crianças e adolescentes da nossa sociedade desde 2006. E temos atuado mais recentemente com o programa Conviver e Aprender na Natureza, que atende às instituições públicas da área da educação, de saúde, cultura e assistência nos territórios onde as crianças e os adolescentes estão e permanecem muitas horas do dia. E a gente sabe que, como foi muito bem colocado aqui também por meus colegas, né, nos ambientes urbanos estão realmente as áreas, né, muito mais prejudicadas, onde essas crianças e adolescentes passam as suas vidas, onde eles crescem com as referências de quem eles são, de quem eles podem vir a ser, o sonho de vida deles. As referências são constituídas a partir das experiências que eles têm durante os primeiros anos de vida, e é importante que a gente garanta, né, de alguma forma, nas políticas públicas, instrumentos para que as escolas, esses ambientes de cultura, de saúde, de educação, de assistência, onde essas crianças e adolescentes estão, sejam os primeiros, os prioritários, para que a qualidade de biodiversidade, a qualidade de um ambiente saudável seja conectado com as áreas conservadas, com os parques, com as áreas já protegidas nas cidades do nosso país, e que eles criem, a partir desses centros onde as crianças e adolescentes estão, corredores de vida. Então, é uma transformação do paradigma de cuidado na atenção à saúde, à educação, mas também utilizando da natureza como um caminho para se aprender, se investigar, se desenvolver as capacidades cognitivas, motoras, plenas de saúde também das crianças e adolescentes em cada uma dessas instituições onde eles passam tempo, além, obviamente, dos espaços onde eles moram, mas prioritariamente essas instituições. Colaboramos juntamente, né, com a Bebel, que representa aqui o Instituto Alana, fazemos parte também de um outro movimento, uma coalizão chamada Coalizão Clima, Criança e Adolescente, a coalizão CLICA, que é composta por algumas organizações da sociedade civil que atendem e trabalham diretamente com crianças e adolescentes, principalmente também muitas delas diretamente à primeira infância, compondo a Rede Nacional de Primeira Infância, e atuamos juntamente na colaboração de comentários para o Comentário Geral 26 dos Direitos Humanos, que olha para as questões das crianças e mudanças climáticas. Então, mais um ponto aí dentro dos aspectos do manifesto da importância da gente restaurar, regenerar, não somente as relações de importância de saúde, mas como assegurar para as futuras gerações uma situação climática, né, para o nosso planeta, e especialmente também contendo aí as questões da nossa crise, né, de biodiversidade que a gente vive hoje especialmente no Dia Mundial da Biodiversidade, para a gente enfim, se inspirar e construir aí mais propostas de trabalho, né, desse grupo todo de especialistas que se reúne aqui por meio da Rede Saúde e Natureza Brasil. Muito obrigada, Cláudio, muito obrigada às autoridades que estiveram presentes e a todos presentes aqui também. Muito obrigado, Juliana, que tem carregado os pianos da nossa Rede Saúde e Natureza, depois de um período com a Patrícia, a Érica. Juliana agora responde pela secretaria, que é um trabalho extra, todos somos voluntários e ela tem um trabalho extra, e para esse manifesto fez muito dos trabalhos de organização das informações na internet e assim por diante, além do conteúdo que sempre nos aporta. Queria, então, agora chamar a Érica Guimarães, bióloga, mestre, especialista em áreas protegidas e conservadas e relações com a promoção da saúde e bem-estar, da Arete Socioambiental. Érica, por favor.
Obrigada, Marete. Boa noite a todas e a todos. Hoje é um dia muito auspicioso, como já foi dito aqui pelos meus colegas, não só para nós, que somos membros da Rede de Saúde e Natureza, uma rede que a gente vem tecendo há cerca de 2, 3 anos, a partir dessa percepção de que havia muita necessidade de construção de diálogo entre a área ambiental e a área de saúde. Havia essa percepção, havia experiências internacionais acontecendo, da qual muitos de nós nos inspiramos, e aí, por liderança do Marete e de outros colegas aqui, criamos a Rede Saúde e Natureza, que promoveu uma oportunidade incrível de troca de conhecimento, de produção de conhecimento coletivo também. E a gente culmina hoje, né, na entrega desse manifesto para as autoridades da área ambiental, mas também pretendemos fazê-lo para as autoridades da área da saúde, mas também, como já foi dito pelos meus colegas, essa é uma agenda que ela é transversal. Então, falar de saúde e natureza passa também pela questão de planejamento urbano, de infraestrutura, de educação, uma série de outras agendas de turismo, uma série de outras agendas que nós gostaríamos de ver conectadas também a partir dessas oportunidades, que essa é uma agenda bastante positiva e que ela traz para a gente. Então, é um dia muito auspicioso, porque a gente, não só para os colegas da rede, mas também por todas as pessoas e instituições que endossaram o nosso manifesto, a gente pode cunhar hoje, né, um marco para essa agenda de saúde e natureza no Brasil, particularmente pela maneira como esse manifesto foi recebido também, né, pelos representantes do Ministério, do ICMBio, do IBAMA. Eu acho que parte do que eu gostaria de falar foi dito por eles próprios, o que é uma coisa fantástica, né? Então, eu queria só reforçar essa ideia de que o Brasil, tenho dito bastante isso, o Brasil é uma potência de natureza. Esse é um ativo maravilhoso que nosso país tem. E nós, hoje, no Dia da Biodiversidade, a gente tem que falar isso. A biodiversidade brasileira é motivo de orgulho para nós brasileiros. Deveria ser, e a gente tem que continuar trabalhando para que seja, né? E, além de sermos um país que é uma potência de biodiversidade, somos também um dos países que tem uma das maiores redes de área protegida do mundo. Essa combinação é uma excelente oportunidade para a Agenda Saúde e Natureza, porque a gente tem bastante convicção e tem visto em outras experiências, já foi dito pelos colegas que me antecederam e pelos próprios dirigentes do Ministério, IBAMA e ICMBio, o potencial de contribuição que as nossas áreas naturais protegidas têm para a promoção de saúde e bem-estar. Especialmente no contexto que a gente vive do Brasil, que tem uma taxa de urbanização que é superior a muitos outros países, então temos uma sociedade bastante urbana, bastante desconectada com a natureza, e aí as áreas protegidas aparecem também como uma solução, não só para a crise de biodiversidade que a gente está enfrentando, para a crise climática, mas também para essa crise de desconexão, e também para a crise de saúde pública e coletiva que a gente vive, né? Então, é fundamental reafirmar esse lugar das áreas protegidas, que já é sabido e reconhecido pelos nossos colegas. E eu acho que tem também uma dimensão importante do que foi dito pelo presidente do ICMBio, Mauro Pires, que é a questão da justiça ambiental. A gente tem visto que as desigualdades em saúde têm muita relação com as desigualdades de acesso à natureza, então os parques urbanos, os parques lineares, as áreas protegidas urbanas e as áreas protegidas remotas também têm uma grande contribuição a oferecer nesse sentido. Tem muitas experiências acontecendo em outros países do mundo, inclusive que essa intersecção entre a agenda ambiental e de meio ambiente se tornou pública. Existem estatísticas que dão conta de que o investimento em meio ambiente reduz gastos do investimento em saúde, tem estudos tentando dimensionar melhor esses números, então acho que tem muita oportunidade nesse sentido. E tem uma oportunidade também muito importante em, como foi dito pela Liz, na produção de conhecimento, na produção de inovação. Eu acho que o manifesto, ele traz premissas importantes para esse diálogo. Agora, como é que a gente vai construir isso na ponta? Como é que a gente vai testar essas abordagens? Como também já foi dito pelos meus colegas, o Brasil é um país ímpar, né? Uma biodiversidade incrível, inúmeros ecossistemas, e claro que a gente tem muita informação que já foi produzida no Hemisfério Norte, como será testar essas abordagens aqui para o contexto brasileiro, para a realidade brasileira, para o meio ambiente brasileiro. Então, acho que tem muita oportunidade também de produção de conhecimento, de inovação, de reconhecer e reafirmar que os nossos parques, reservas e outras áreas protegidas são, de fato, uma solução baseada na natureza para a promoção de saúde e bem-estar também, além da conservação da biodiversidade, além da promoção de serviços ecossistêmicos. Isso é particularmente importante no Brasil, porque o ex-deputado Rodrigo Agostinho, que hoje está liderando o IBAMA, conhece bastante essa agenda aqui
de ameaça às nossas áreas protegidas no Congresso Nacional. Semanalmente existem projetos querendo destituir, mudar de categoria, reverter o processo de criação dessas áreas e, inclusive, para a gente ganhar apoio social para essas áreas, que é fundamental para a nossa qualidade de vida, como já foi dito aqui hoje, é fundamental a experiência na natureza, e é fundamental reconhecer também mais essa contribuição e mais esse valor que as áreas protegidas oferecem para a sociedade brasileira. Então, eu queria encerrar por aqui, mas reafirmar as minhas palavras de agradecimento também pelo Cláudio, a Cláudia, a Juliana, aos demais colegas da rede que se sustentaram, que se mantiveram, que trouxeram também as suas contribuições aqui, que nos permitiram entregar esse manifesto hoje, e é muito bacana ver essa sala cheia também. Eu tenho bastante convicção de que daqui emergirão novos diálogos, novas oportunidades e novas soluções para a gente conectar essas agendas. Muito obrigada, boa noite. Muito obrigado, Érica. Como eu disse, Érica, junto com a Patrícia, carregaram o piano da nossa rede durante mais de 2 anos, organizando eventos, intercâmbios, e agora também contribui aí com várias iniciativas brasileiras, inclusive capacitação, justamente para formar pessoal na área da saúde, de como é importante a gestão das áreas protegidas e vice-versa. Uma especialista de áreas protegidas já se tornando uma especialista cada vez mais da gestão da natureza para a saúde e o bem-estar. Eu queria chamar agora o colega Guilherme Franco Neto, que é médico, especialista em saúde, em ciência, tecnologia e inovação em saúde, ambiente e sustentabilidade, é da Fiocruz e é investigador visitante do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Guilherme, por favor. Cláudio, muito obrigado pela oportunidade. Primeiramente, em no seu nome, me confraternizar com a rede como um todo. Tem sido uma experiência, né, muito interessante para todos nós. Está fazendo esse esforço coletivo de fato, trazer a relação saúde e natureza para uma dimensão onde nós entendemos ela deve estar. E traçamos aí já um caminho, estamos chegando aqui no momento de congressamento, e acho que é para isso que a gente está aqui também hoje, mas é importante que nós tenhamos em mente que é uma jornada longa que a gente tem pela frente, né? E a gente tem aí um desafio muito grande, porque a gente não está aqui apesar da crise ambiental global, né? É exatamente por causa dela que a gente está aqui, em função de toda a trajetória dos seres humanos na sua relação completamente equivocada perante a natureza, e que nos faz aí ter esse esforço, né, muito grande. Então, aí as centenas de agendas ambientais globais e todo o debate que a gente tem no nosso país também, nos solicitando, clamando por soluções mais do que emergenciais, e isso tudo trata da gente procurar e compreender, para além do que já foi dito, e muito bem dito, a começar pela fala da ministra Marina, como sempre, com a sua sabedoria, mas alguns aspectos aí muito importantes, como inclusive a ética da vida, né? Que tem uma relação importante e muito forte com a perspectiva da unicidade da vida. E esse é um dilema, eu acho, da modernidade, porque nós temos um processo de construção do nosso pensamento e das nossas práticas completamente fragmentado. Então, as questões aqui colocadas da gente trabalhar de forma intersetorial, interdisciplinar e vários outros aspectos, elas são de fundamental importância. E, nesse sentido, é quase que difícil compreender a distância que há entre saúde e natureza. Se a gente for na essência dessa
conexão, a gente vai chegar perto de alguma coisa que chega a ser quase indissociável. E esse debate é um debate muito importante. Ele está acontecendo a nível global. Existem várias iniciativas no mundo todo que estão discutindo essa questão, né, da relação da saúde e natureza. E nós estamos introduzindo na Fiocruz, a partir, inclusive, e deixa aqui uma saudação, o nosso presidente Mário Moreira está acompanhando a ministra Anísia na Assembleia Mundial da Saúde, que está ocorrendo em Genebra agora. Aliás, o Brasil levou uma série de inovações para essa Assembleia, que foram acatadas quase que integralmente, uma coisa muito interessante, inclusive uma proposição ao nível da OMS, de que, como existe no Brasil, a saúde indígena tenha um tratamento diferenciado ao nível global. E isso é uma resolução que está sendo apreciada, mas a sinalização é de que a possibilidade de emplacamento aí é muito grande. Então, esse tipo de esforço que está colocado, a Fiocruz tem trabalhado muito intensamente a questão ambiental, não só na sua origem com o Oswaldo Cruz, mas como também, principalmente a partir da Rio 92, quando a gente traz a discussão profunda, né, do ponto de vista de produção de conhecimento, reflexões acadêmicas e produção e pesquisas, etc., sobre essa questão, né, da dimensão na saúde, do grande impacto e das contradições do processo de desenvolvimento com o meio ambiente. Isso engrandeceu muito, cresceu muito no nome da Fiocruz, e agora temos aí nosso posicionamento no sentido de estar trabalhando essa questão da saúde e natureza. Estabelecemos já um grupo de pesquisa voltado para isso, saúde, natureza e sociedade, e temos diversas iniciativas, inclusive aqui com o Marco Bilípio, com o Instituto Brasileiro de Psicologia, em que a gente tem uma pesquisa em andamento, que é exatamente uma antevisão da possibilidade de nós termos práticas concretas de saúde na natureza inseridas nas práticas do Sistema Único de Saúde. Então, esse é um desafio. A Fiocruz existe para fazer com que as políticas públicas tenham suporte técnico-científico. Essa é a nossa missão e esse é o nosso compromisso com vocês aqui, de poder fazer com que a Fiocruz possa colaborar, contribuir da melhor maneira possível para que as aspirações da rede elas possam vir a ser realidade e a gente possa contribuir efetivamente para essa dimensão imensa que é a dimensão da saúde com a natureza. Um abraço para todos, boa noite e sucesso. Muito obrigado, Guilherme, que além de trazer aí a experiência longa na própria Fiocruz, trabalhando com a relação entre esses temas já há muitos anos, décadas, foi um dos primeiros inspiradores dessa proposta, desse manifesto, e agora o compromisso justamente da gente levar para o Ministério da Saúde e a própria presidência da Fiocruz. Além dos colegas que já falaram, que, do ponto de vista institucional, ainda que não estejam aqui representando as instituições, mas são vinculadas ao ALAN, a Árvores Vivas, ao Instituto Brasileiro da Psicologia, ao Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Nós temos particularmente aqui a grata satisfação de estar acompanhando o Guilherme, um conjunto muito significativo de colegas do Instituto Chico Mendes, do ICMBio, que estão aí interessados, inclusive, nessa parceria direta entre ICMBio e Fiocruz, além dos dois ministérios. E temos colegas da Universidade de São Paulo, do Instituto Roman, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, de Terra Luminos, da SOS Mata Atlântica, da Fundação Boticário, da Embrapa, e também o diretor de áreas protegidas do Ministério do Meio Ambiente. Como nós falamos há pouco, embora ele não tenha se pronunciado, assim como vários colegas do ICMBio, porque as autoridades maiores foram que se manifestaram,
há um interesse muito grande, não só nas unidades de conservação, mas em outros tipos de áreas protegidas e conservadas, poderem ser mais presentes, especialmente naquelas zonas mais carentes, inclusive nas cidades, mas não só, periferia das cidades, protegendo bacias hidrográficas e também colaborando no enfrentamento às mudanças climáticas, que são temas de saúde muito forte. Agora temos os OMECs, os outros mecanismos espaciais eficazes de conservação, como uma diretriz da Convenção sobre a Diversidade Biológica, para proteger 30% de todos os ecossistemas até 2030, pela meta que foi definida em dezembro do ano passado. Portanto, eu acredito que nós precisamos fortalecer aquelas unidades de conservação que protegem a biodiversidade, inclusive longe das pessoas, em biomas e ecossistemas de importância fundamental, na zona econômica exclusiva, na Amazônia, no Pantanal, mas nós precisamos também proteger aqueles ambientes naturais que têm funções e serviços diretamente vinculados às pessoas na periferia e dentro das cidades. E aí é onde o destaque para a promoção da saúde e o bem-estar, as funções da natureza para esse fim e para o enfrentamento das consequências nefastas da emergência climática se fazem ainda mais importantes. Eu acho que a rede se pronunciou aqui de forma clara, à disposição da sociedade e das autoridades. Vamos fazer o mesmo para as autoridades de saúde, como já mencionei, e a intenção é, sobretudo, promover o tema, já que muitos de nós aqui atuamos nessa frente de forma voluntária, mas há também várias instituições, muitas daquelas eu mencionei, outras nem tanto, que se engajam nessa agenda e que poderão também contribuir de alguma forma. Eu acredito que não só a equidade passa a ser um tema fundamental para nós, como também essa reconexão da sociedade, e eu diria até de forma coletiva, com a natureza, como fundamental para a gente conseguir atingir aquilo que nós queremos, que é um sistema de unidades de conservação e um outro sistema de áreas protegidas e conservadas que seja eficaz e que tenha apoio político para, inclusive, enfrentar o que algumas colegas disseram, que são as ameaças cotidianas que vêm de atividades econômicas, institucionais ou até de propostas parlamentares. Nós precisamos da sociedade, precisamos desse engajamento para justamente poder conservar a natureza para nosso próprio benefício. Não nos esqueçamos que a Constituição diz que a responsabilidade por um meio ambiente ecologicamente sadio é do poder público e da coletividade. Então, é nossa responsabilidade também. E estamos aqui, nós, hoje, fazendo o nosso papel, mas precisamos também mobilizar muito mais gente e estar a serviço da sociedade de forma mais ampla. Com os agradecimentos às autoridades, inclusive aquelas que já nos deixaram por dificuldades de agenda, aos colegas de instituições governamentais que ainda estão aqui presentes, aos pesquisadores, às instituições que trabalham com atividades integrativas e complementares de promoção da saúde, aos colegas de instituições que trabalham com a promoção do desenvolvimento sustentável e da qualidade de vida e da conservação da natureza. Meu muito obrigado, especialmente a esse esforço coletivo que nós fazemos, dezenas de pessoas na Rede Saúde e Natureza. Uma boa noite a todos e todas. Fiquem bem. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.